Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse episódio. O meu nome é Marisa e hoje eu não estou sozinha mais. Quem ouviu o último episódio que a gente lançou viu que eu estava sozinha, porque o Thiago não estava muito bem, mas agora a gente teve o retorno dele. Olá, tudo bem? Como vai, galerinha? Como vocês estão? Retornei, estou com uma voz... Foi um momento difícil, gente. Meu Deus do céu, eu passei muitos dias mal. Eu tive tantas doenças, tomei tantos remédios, mas retornei e já estava desacreditado da medicina até que eu tomei uma bezetacil e aí me recuperei, né, Marisa? Nada que uma bezetacil não resolva. Se não resolver, você deve ficar preocupada, porque eu já tomei um bezetacil à toa e foi a pior coisa da minha vida. Então eu tive que ir dirigindo, porque no mesmo dia, eu e a minha namorada, a gente passou mal. Os dois foram fazer o rolê no hospital. Romântico. Foi bem divertido. Depois de ter que voltar dirigindo com a bezetacil, foi a 20 km por hora, com muita dor, mas melhorei. Ai. Então, Marisa, sabe quando a gente tava fazendo o caso do Gary Ridnick, que você fez o caso sozinha, e ficou muito bom, diga-se de passagem, eu gostei bastante, inclusive tinha vários comentários pra fazer, eu ficava pensando nos comentários, e ontem eu falei com uma das apoiadoras, que ela foi no meu chat de bebê, a Adri, um abraço, e ela falou que ela também ficava pensando como ela podia contribuir, então ela estava fazendo a conversa com você e pensando nisso, foi uma coisa bem legal de se pensar, assim, eu dei uma risadas gostosas com isso, e a gente estava comemorando 40 mil, e com quantos mil a gente já tá quase chegando, Marisa? A gente tá com quase 70 mil ouvintes, 70 mil plays, vamos dizer assim, então muito obrigada, pessoal. A gente não sabe como aconteceu esse crescimento, se nós fomos cancelados, se alguém indicou a gente, se são OVNIs chineses que estão fazendo esses plays, a gente não sabe, mas a gente tá feliz do mesmo jeito. A gente não sabe se é um bando de robô chinês fazendo, mas a gente agradece, de verdade, foi uma coisa que pegou a gente bastante surpresa, destruiu todas as nossas métricas que a gente tinha antes. Graças, Marisa, o caso do Ted Bundy não é o caso mais ouvido. Qual que é o caso mais ouvido agora, Marisa? É o caso do Jack Stripador. A gente ficou bem surpreso, especificamente por ser esse do Jack Stripador, que a gente já tinha lançado fazia muito tempo, foi em junho que a gente fez esse episódio, então a gente ficou muito surpresa, a gente ficou muito feliz, assim, real. Realmente não sabemos, se vocês sabem, se alguém indicou a gente, não sei, conta aí pra nós. Se você veio por outra pessoa, nos conte, porque a gente abriu DM no Instagram. A gente é fofoqueiro, gente, a gente não gosta de fofoca meia contada, então ajude a gente a entender o que tá acontecendo. Sim, por favor. E também a gente tem que falar que estamos num novo agregador de podcast que se chama Orelo. A Orelo é uma plataforma de podcast só específica para podcast. Então, se você vai lá na Apple Store ou no Google Play, você baixa a Orelo. E a Orelo, ela incentiva produtores de conteúdos independentes. Então, cada vez que você dá um play e nos escuta pelo aplicativo da Orelo, a gente ganha alguns centavinhos e isso ajuda a pagar os custos do podcast, né, Marisa? É sempre bom ter uns centavinhos. Então, se vocês querem ajudar a gente, vocês não têm condição de repente, ajudar a gente pelo Apoia-se ou mandar um Pix, baixa o aplicativo do Orelo e ouve o nosso podcast por lá, porque literalmente cada play que você der vai estar ajudando a gente a produzir mais conteúdo, porque eu sei que vocês sentem a nossa falta, porque o Thiago sabe, sempre falo que sempre surge um de vocês, cadê o episódio, o podcast parou? Não para porque a gente quer, porque realmente tem um custo pra manter tudo isso, então se vocês ouvirem a gente pelo Orelo, vai estar ajudando muito, de verdade. Então, se vocês puderem fazer esse favor, também ajudar também os outros podcasts que vocês ouvem por lá, dá uma olhada, porque já tem vários podcasts que participam do Orelo. Eu diria que a grande maioria tá lá. Sim.
E também queria comentar que vamos fazer uma regrinha implícita aqui, porque a gente sempre quer entregar 2 podcasts por mês, porque a gente é um podcast quinzenal. No entanto, às vezes a vida não deixa a gente fazer um podcast a cada 15 dias. Então, se for no final do mês e só tiver 2 semanas e a gente não gravou nada, a gente vai gravar 2 episódios. Então vai ter um em cada semana. Mas se for que nem essa semana que a gente gravou um episódio e tinha espaço pra gravar outro, a gente vai, pular uma semana e gravar no outro. Então, teve uma galera que veio no Instagram perguntar, e aí, vocês não vai ter episódio dessa quarta e tal? E foi muito assim, acho que 00:30 já estavam lá cobrando, já estavam, cadê o episódio? E também aconteceu da gente ter esse imprevisto com o Thiago ter ficado doente e tal, por isso que não rolou, por isso que até eu falei, não, eu vou fazer o podcast sozinha, né, pra poder entregar alguma coisa pra vocês. Se acontecer essas emergências de novo, a gente vai estar fazendo isso, aí vai ser só eu, vai ser só o Thiago, mas pelo menos 2 podcasts por mês, por enquanto, vocês vão ter, né? Se a gente tiver condições, se as coisas melhorarem, se vocês ouvirem a gente pelo Orelo, pode ser que a gente consiga fazer pelo menos uns 3, 4 podcasts por mês. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, porque conteúdo tem, que não falta é morte e desgraça pra gente contar aqui. Infelizmente, não é mesmo? Mas... Infelizmente, sim. E pra não esquecer, eu gostaria de agradecer um Pix misterioso que a gente recebeu. Eu digo misterioso porque foi 11 horas da noite e eu recebi uma notificação e eu fiquei, do banco? Eu pensei, meu Deus, fudeu. Pensei que fosse uma coisa ruim, mas era coisa boa. Você já tava achando que estavam querendo sequestrar, fazer sequestro de Pix na sua conta? Não, pensei que me clonaram o cartão 11 horas da noite, mas foi coisa boa. Foi o Luiz César da Rosa Oliveira que mandou uma mensagem dizendo, é tudo que eu tenho, amo o trabalho de vocês e muito obrigada, Luiz. Esse valor com certeza vai ajudar bastante a gente, sério, muito obrigada ao Luiz e também a todas as outras pessoas que já enviaram Pix pra gente, pro pessoal que compartilha a gente nos stories, que indica nosso podcast pra amigos e também pro pessoal que apoia a gente lá no Apoia-se. Mas acho que a gente tem que parar de enrolação porque nossa ideia hoje é falar de 2 casos criminais de crianças que foram meio serelepes, né? Nossa, esses casos de crianças é sempre mais estranho, né, Marisa, contar, porque... Sim, porque é uma coisa que o pessoal não imagina muito, né? É uma criança, como que uma criança seria capaz de fazer algum crime e por aí vai? E tem a questão de que quando a gente conta casos, por exemplo, do Ed Kemper, a gente conta as red flags, as bandeirinhas, as coisas estranhas já de criança. E esses daí meio que queimaram essa etapa e já foram direto. Então é ainda mais complicado. E qual que é o nosso primeiro caso, então, Marisa? Vamos começar com o caso do Graham Young, que eu tenho certeza que é um caso menos conhecido. E por último, a gente vai falar sobre a Mary Bell, que é um caso clássico, eu acho que eu posso dizer assim, de casos de crianças. E eu acho engraçado porque a maioria dos casos que eu conheço de crianças que mataram acontecem em Londres. Não sei o que eles estão colocando no Fish and Chips, no chá dessa galera ali. Acho que é muito One Direction, não sei o que tá acontecendo. Mas a gente vai começar pelo caso do Graham Young, o envenenador do copo de chá. Mas antes disso, eu quero deixar um último recado aqui no final do podcast. Nós fomos solicitados para fazer uma declaração de amor. E não é uma coisa que acontece muito aqui a gente falar de amor, não é mesmo, Thiago? Então vamos terminar numa toada boa esse episódio. Vamos terminar numa toada romântica. Então a gente vai aproveitar isso, né? Porque eu amo ser cupida, então aguardem até o final desse podcast, a gente vai ter uma declaração. Mas vamos falar do Graham Young. Então, Graham Frederick Young nasceu dia 7 de setembro de 1947 em Neadsend, no norte de Londres. Ele era filho de Margaret Young e Fred Young, e ele tinha uma irmã mais velha que se chamava Winfred Young. E já cedo começa a tragédia. O que acontece, Marisa, na vida dele que é bem traumática? Antes mesmo dele nascer, a mãe dele, né, a Margaret, ela já começou a ficar doente, e depois que o bebê nasce, né, que o Graham nasce, cerca de 3 meses depois do nascimento dele, a mãe dele morre. Ela morreu por conta de uma tuberculose, e isso foi uma coisa que deixou o pai extremamente abalado, e ele não se sentia emocionalmente, assim, preparado para cuidar de 2 filhos sozinho. Então, por volta de janeiro de 1948, ele decidiu meio que dividir os filhos dele e entregar eles, cada um dos filhos, né, para diferentes familiares. O Graham foi enviado para ser cuidado pelos tios dele,
Molly, a Winnie e o Jack. E a irmã mais velha dele, né, Winfred, ela foi enviada para ser cuidada pelos avós paternos. Então vamos dizer assim que houve essa divisão de criação, mas o Graham ficou na casa dos tios e ele gostava bastante deles, sabe? Você sabe que eles eram bem próximos, ele ficou cerca de 2 anos, os 2 primeiros anos, assim, convivendo com os tios e sabe que ele realmente sentiu uma relação muito boa com eles. Mas assim, sendo bem sincera, comparando a vida do Graham com a vida da Mary, que a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão ver que é bem diferente, porque querendo ou não, tirando esse falecimento da mãe, a gente não vê mais tantas tragédias assim acontecendo na vida dele igual a da Mary, que acho que o Thiago já leu a história dela, que é realmente assim pesadão. Não, é assim de cortar o coração, é muito difícil. Faz a gente questionar várias coisas também, mas no caso do Graham a gente não vê isso. Outra coisa que a gente pensa é tuberculose. Tipo, a gente tem que pensar que tuberculose agora tem cura, as pessoas já sabem tratar, mas galera, naquela época não tinha cura, a pessoa tossia sangue, era uma coisa transmissível. Então, quando a pessoa tinha tuberculose, normalmente ela ia para aquelas casas de pessoas com tuberculose. Então, era uma doença que não tinha cura na época, porque se você pensa hoje, putz, mas tuberculose, eu vou lá, fico em casa, tomo uns remédios e me curo. Na época não era tão fácil e não tinha uma medicina que tem hoje, né? Sim, exatamente, né? Então vamos dizer assim que infelizmente não era uma coisa assim tão incomum pra época, né? Mas como eu disse, ele fica 2 anos com os tios dele, até que em 1950, né, 2 anos depois, o pai dele, o Fred, se casa novamente com uma mulher chamada Molly. E aí ele já tava se sentindo um pouco melhor, um pouco mais preparado, e ele pega os 2 filhos de volta e ele reúne a família, daí ele assume a paternidade e eles começam a cuidar. Então isso é pra vocês verem, né? Às vezes o pai vai comprar cigarro, mas às vezes ele realmente só foi comprar cigarro e ele volta. Demorou 2 anos, mas voltou. Ele era responsável. Sim, um pouco questionável umas atitudes que ele vai ter, mas assim, pelo menos da compra do cigarro ele voltou, né? Mas enfim, o Graham se sentiu muito estranho. Então imagina, acho que os primeiros anos da vida de uma criança, né, quando ela é um bebê e tal, são essenciais pra gente saber como que essa criança vai ser, como ela vai se sentir. Então ele passa esses 2 primeiros anos da vida dele com os tios. Então quando ele volta a morar com o pai, dizem que ele começou a achar meio estranho, ele não se sentia confortável, ele sentia muita falta dos tios, mas de certa forma, né, essas falta que ele sentia tornou ele, ao longo dos anos, uma criança muito solitária. Então ele não tinha muitos amigos, ele não gostava muito de brincar com as outras crianças, e uma coisa meio vibes, assim, Jim Jones, né, quem viu esse episódio nosso sobre o Jim Jones, né, que desde cedo ele gostava de ler umas coisas muito complicadas, o Graham não era diferente. Então ele gostava muito de ler, e ele não gostava de ler livros que eram ficcionais, suspense, romance, ele gostava de ler livros sobre venenos, e mais tarde, quando ele se torna, assim, pré-adolescente, ele começa a ler os livros sobre o Hitler, aquele livro do Hitler também, Minha Luta, ele começa a criar uma obsessão muito grande por nazismo, e em especial, ele começa a ler muito sobre um tal de Dr. Crippen, que era tipo um cara que envenenava pessoas, ele começa meio que se inspirar nesse cara, ele começa a ler sobre ele era um médico que costumava envenenar as pessoas, e então ele foi uma grande inspiração pro Graham, que desde cedo gostava de ler sobre isso, né? Inclusive esse Harvey Crippen, ele tá no Museu Madame Tussauds, sabia, Marisa? Ele tá na Câmara dos Horrores. Ele era um médico. Sério? Eu acabei de dar um Google aqui pra pesquisar e ele está no Madame Tussauds. Existe um boneco de cera do Dr. Crippen. Quem sabe a gente pode fazer um podcast sobre ele, né, também. Né? A gente faz um episódio sobre medicina macabra. Exatamente. Diz que aqui ele era médico homeopata. Então faz sentido ele trabalhar com venenos. Isso. Então ele vamos dizer que foi uma das grandes inspirações dele, além do Hitler, né? Aquela coisa muito normal, saudável, né? Pelo amor de Deus, eu estou sendo irônica. Nada bom que conhecer Gandhi e Hitler é sempre uma salada de fruta, né, com essa galera. Daí, assim, na adolescência ele começou a usar umas suásticas, alguns símbolos nazistas, ele começou a dizer para as pessoas que o Hitler tinha sido mal interpretado esse tempo todo, só que ninguém dava muita bola, com razão, pro que ele dizia. Ai, meu Deus, lá vem o revisionismo. Além disso, de acordo com o que eu tava lendo, ele tinha um certo fascínio por ocultismo,
mesmo. E ele dizia que tinha conhecimento sobre bruxaria e por aí vai, mas eu já vou abrir meu parênteses aqui como bruxa, que não tem nada a ver com as coisas que ele vai fazer, porque dizem que ele começou a fazer umas cerimônias ocultas e sacrificar alguns gatos. E, gente, qualquer prática de bruxaria, seja Wicca, bruxaria natural, tanto faz, a gente é totalmente contra a qualquer coisa que fira a natureza. Eu sei disso porque muitos casos acontecem, né, tipo o caso do Richard Ramirez e aquele caso recente que aconteceu no Espírito Santo, que eles usam dessas figuras, assim, que as pessoas ficam meio assustadas e começam a interpretar que certas religiões são más e outras religiões são boas, mas não é assim que funciona com a bruxaria. E começa a rolar um preconceito muito grande sobre isso, inclusive em religiões que têm matrizes africanas. Exatamente, né? Então por isso que eu abri esse parênteses, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara que era louco da cabeça mesmo e acabava usando certos coisas pra interpretar as coisas que ele queria. Porque se a gente for ver depois, na verdade, por que ele matava esses gatos? Ele matava porque ele já tava querendo testar os venenos que ele tava começando a estudar, né? Então começa a acontecer um certo desaparecimento dos gatos locais e depois a gente começa a perceber que na verdade ele tava fazendo isso pra envenenar. Porque desde cedo ele começou a criar um fascínio muito grande por química, toxicologia, ciências forenses, então ele estudava isso de uma maneira extracurricular. Porque, né, não era uma coisa que era muito abordada na escola, esses temas que ele queria estudar, então geralmente ele estudava muito sobre isso fora da escola. E provavelmente, como no caso do Dahmer, isso era até meio que incentivado, ele devia ser incentivado a fazer isso, porque é uma atividade extra, ele tá aprendendo mais, então acredito que era incentivado esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Com certeza, realmente era, porque aos 13 anos o pai dele decidiu encorajar o filho nos estudos, dando de presente pra ele um kit químico, aonde ele passava horas a fio estudando aquilo, porém depois de um tempo, né, que ele tava mexendo nesse kit, assim, que devia ser tipo aqueles brinquedos que tinha, lembra, da química? É, aqueles kits químicos. Nossa, tem um amigo do meu pai que trabalha com isso, que é tipo aquelas coisas bem inocentes pra você fazer as reações mais básicas. Eu acho que ele não se interessou porque não tinha uns venenos assim pra ele, sabe? É, não foi o suficiente. Nessa mesma época que o moleque tinha 13 anos, ele decidiu ir até alguns químicos locais, né, homens que trabalhavam com química, e ele começou a dizer pra eles que ele não tinha 13 anos, que ele tinha 17, que ele queria estudar química, e os caras acabaram acreditando e acabaram entregando pra ele substâncias tóxicas, como arsênico, coisa assim bem básica, né, gente? Não precisa nem explicar. Um químico querendo ajudar a galera e dando... Meu Deus do céu. Arsênico, pra uma pessoa que você nem sabe direito. Talho também, gravem essa substância aí, o talho, que ele usou muito pra matar em geral. Então eles entregaram várias substâncias pra esse menino pra, em tese, ele estudar. Só que ele começa a estudar esses venenos e ainda aos 13 anos ele decide aplicar. Como eu disse, ele começou a aplicar esses venenos nos gatos de rua, e o Graham também tinha alguns diários onde ele anotava cada reação que o animal ou a pessoa, né, daqui a pouco teremos pessoas, tinham, então ele anotava tudo, como que ele se sentia durante esse processo, então ele ficava observando os gatos morrerem de agonia, assim, depois ia lá e anotava passo a passo, como se fosse um experimento científico. Acontece que depois os gatos já não eram mais o suficiente e ele decidiu envenenar humanos, começando pelo vizinho dele, que se chamava Christopher Williams. Ele era vizinho dele e também colega de escola. Então ele começa a envenenar esse menino. Geralmente, assim, isso foi uma prática que ele fez ao longo da vida, ele colocava na comida da pessoa, e pelo que eu consegui ler, assim, se você for ver a história, ele era muito sorrateiro, porque ele colocava assim, ninguém percebia. E com o passar do tempo, esse menino chamado Christopher começou a passar por longos períodos, assim, que ele ficava muito doente. Ele vomitava, ele tinha cólicas dolorosas, dores de cabeça, e enquanto isso, o Young ficava anotando ali. Só que esse menino, felizmente, sobreviveu aos ataques que o Graham estava fazendo, e isso foi uma coisa que deixou o Graham meio frustrado. Também pelo fato de que o Christopher morava em outra casa, então ele não conseguia saber e anotar os experimentos direito, porque ele morava em outra casa. Então qual foi a ideia que ele teve, já que ele não podia observar direito o menino? Ele começou a envenenar a própria família, obviamente, se o experimento dele não estava dando certo, se ele pegava aquele menino... E eu fico pensando, como esse menino era sorrateiro, né? Porque, tipo, com 13 anos, ser sorrateiro pra botar, tipo, veneno no que suco do amiguinho é foda. E com 14, por volta de 1961, ele começa a envenenar a própria família, o pai, a madrasta, a irmã
E o que acontece com eles? Eles começam a ter dores fortes no estômago, vômito, diarreia. Tudo que o amigo dele tinha, ele conseguia ver nos familiares deles. Claro que em proporções diferentes, porque os organismos reagem de formas diferentes, né? Um homem adulto, uma criança reagem de forma diferente, mas eles estavam tendo os mesmos sintomas. E daí, né, o pai começou a meio que suspeitar do filho dele, porque a irmã dele começou a ter grandes alucinações e ela foi internada no hospital. E lá eles conseguiram detectar através de exames que ela estava com um raro veneno no corpo dela e ela estava sendo envenenada por beladona. O pai suspeitou do filho nessa época, quando descobriram que a irmã estava sendo envenenada, porém o Graham simplesmente foi lá e virou e disse: mas não fui eu que envenenei ela, não fiz nada disso. E o pai acreditou: beleza, filho, obrigada por ser honesto. Exatamente. Filho, você está envenenando sua irmã? Não, muito obrigado. Próximo. Exatamente. Tipo, ele não tomou nenhuma providência a respeito disso. Só que, por mais que a irmã dele começou a passar mal, ele não parou por aí. Ele continua envenenando a família, até que no dia 21 de abril de 1962, que era um sábado de Páscoa, a madrasta dele, a Molly, foi encontrada no quintal da casa agonizando. Por quê? Porque ela estava sendo envenenada. O pai socorreu a Molly e, enquanto isso, o Graham estava olhando para ela super interessado, com certeza já anotando tudo mentalmente para depois transcrever pro diário dele. O pai socorre a Molly, leva ela até um hospital, só que naquela mesma noite ela acabou morrendo por envenenamento. Só que na época eles não fizeram grandes exames para determinar que tinha sido veneno e eles acabaram apontando que tinha sido uma outra doença, só que mais tarde foi descoberto que ela estava sendo envenenada e ela acabou morrendo. Basicamente, o que aconteceu? O Graham estava usando uma substância chamada antimônio para envenenar a madrasta, só que ele achou que estava muito lento o processo, ela não estava sentindo direito, e daí, na noite anterior dela morrer, no dia 20 de abril, ele decidiu trocar o veneno pro tal do talho que eu falei pra vocês antes, e por conta disso, acabou acelerando o processo e ela acabou morrendo intoxicada por esse talho. Esse literalmente gostava da tabela periódica, né? Porque ele usava de tudo, assim. Sim, tipo, ele tinha um conhecimento de química, assim, que se colocasse ele e o Jeffrey Dahmer, eu ia ficar com medo do que ia acontecer com a humanidade, assim, porque, porra. Então, eu não sabia o que era a tal da beladona, né? E beladona é uma planta, ela é um medicamento, ela é útil, ela é um medicamento natural que ela alivia sintomas de cólica, gastrite, e ela também, quando não usada bem, ou quando não utilizada com conhecimento, ela é super venenosa. Então é aquela coisa de, na proporção certa, ela é um remédio, na proporção errada, ela é um veneno. Sim. E eu fico bem surpreso com esse caso, porque é muito, tipo, talho, antimônio. Breaking Bad. É, tipo assim, cara, o cara era o Walter White antes do Walter White, tá ligado? Mas calma que você vai ficar ainda mais impressionado com os conhecimentos de química que esse menino teve. Após a morte da madrasta, a família ainda não estava muito suspeita, né? E o pai, o Fred, começou a ficar cada vez pior. Ele começou a sofrer vômitos, cólica, e acabou que foi ficando cada vez mais grave a situação dele, e ele também foi internado no hospital e ele foi diagnosticado com envenenamento por antimônio. Só que ele teve sorte, ele acabou sobrevivendo ao experimento que o filho dele estava fazendo, só que, ao mesmo tempo, ele decidiu não tomar nenhuma providência. Tava, tipo, claro que era o filho que estava envenenando, só que ao mesmo tempo ele não queria acreditar que era o filho, entende? Então quem que decide tomar uma providência? Então, esse papel coube ao professor de química. Porque assim, cara, é muito suspeito. Tipo, você continua com sintomas, o que você vai? Você vai pra um médico e testa alguma coisa, você não tá... É isso que eu não entendo nesse caso, que me esbugalha as engrenagens. Como você fica passando mal e você não faz um teste, sabe? Tipo, a sua família inteira tá passando mal e você não faz teste. E você tem que esperar o professor de química da escola contatar a polícia para descobrir na carteira do Young os venenos e os outros materiais sobre o assunto, né, Marisa? Sim, bizarro. Com tudo isso,
montar um caso porque o pai não acreditava, sendo que a mãe, a madrasta, né, no caso, morreu, a irmã tava passando mal e ele tava, tipo assim... O único que tava bem. Exatamente, tipo, ele tava suaverson. Ele é mó paz. Bizarro. E depois dessa denúncia que o professor de química faz, ele é preso. Ele foi preso no dia 23 de maio de 1962, onde ele admitiu ter envenenado o pai, a irmã, a madrasta e também os amigos da escola. Apesar disso, ele não foi condenado a nada em relação ao assassinato da madrasta, porque não havia muitas provas contra isso, por mais que ele tivesse admitido, porque o corpo dela já havia sido cremado, então não tinha, vamos dizer assim, nenhuma prova substancial. Ele tinha apenas 14 anos, alguns sites dizem que era 15, 14, mais ou menos essa idade, quando ele foi internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima chamado Broadmoor. Ele ficou preso lá por cerca de 9 anos, aí você pensa, o moleque parou porque ele estava internado? Obviamente não. Não, mesmo dentro do hospital, ele continuou os experimentos, ele começou a se aprofundar cada vez mais em estudos em livros de medicina, estudando anatomia e dando jeito de envenenar pacientes e funcionários do hospital. Meu Deus do céu. E acontece, sim, que muitas pessoas sabiam que, tipo, ele tinha esse histórico, que não era nada legal, só que as pessoas ao mesmo tempo tinham medo dele. Então imagina, o cara ia lá dedar ele, no outro dia tava morto, envenenado. Mas você pensa, ele tava no hospital, como que ele ia conseguir veneno? Calma. É muito Breaking Bad. Esse cara é muito sorrateiro, desculpa, gente. Ele tá na prisão envenenando geral e... Meu Deus do céu, esse caso é muito difícil, gente. É muito difícil acreditar, sério. Parece que... Sabe aqueles filmes ruins que você, tipo, acontece e fala... Tá bom, para. Impossível. Exatamente. E aconteceu na vida real. Tipo, isso que é bizarro, né? Bom, um ano depois dessa internação, então, ou seja, mais ou menos aos 16 anos, ele faz a terceira vítima fatal dele, que era outro paciente que tava lá, que era o John Breach. Ele foi envenenado por cianeto. Aí você pergunta onde que ele conseguiu cianeto. Ele conseguiu extrair cianeto de folhas de louro. Sabe aquilo que você coloca no seu feijão pra dar aquele tempero? Então, ele conseguiu daquilo. Pois é, tipo... muito, sei lá. Mas a sua confissão não foi levada a sério e eles acabaram considerando que a verdadeira morte do John tinha sido suicídio, mas hoje em dia se sabe que esse cara foi envenenado pelo Graham. E ele também teve um monte de passada de pano nesse caso, né? O pai passando pano. Puta que pariu. Mais tarde foi descoberto também que ele tava adulterando o chá dos funcionários com um composto de sódio abrasivo, comumente achado num negócio que eles chamam de sabão de açúcar, que é usado para preparar as paredes para elas serem pintadas. Então ele pegou essa substância e fez esse composto e começou a envenenar o chá dos funcionários. Só que eles acabaram descobrindo isso suficientemente cedo e isso acabou impedindo um envenenamento em massa que ia acontecer. Mais calma. Você acha mesmo que ele não ia fazer um envenenamento em massa? Calma aí, porque vai ter envenenamento em massa sim. E mesmo assim, mesmo com todo esse histórico, ele envenenou a madrasta, não puderam comprovar, mas ele falou sobre isso e suspeitaram sobre isso. Ele envenenou o pai, envenenou a irmã, envenenou um colega, acredito que seja um colega de cela, um colega de prisão. Ele tentou também fazer um envenenamento em massa e mesmo assim ele foi solto, né, Marisa? Quando que ele foi solto? Ele foi solto no dia 4 de fevereiro de 1971 por volta dos 23 anos. De acordo com os médicos, ele estava curado, ele não era mais considerado um perigo para a sociedade e apesar disso, chegou a ser meio que relatado por ele, dizem que foi até gravado, uma conversa que ele teve com uma enfermeira e um médico que ele disse que ele iria matar uma pessoa para cada um dos anos que ele ficou preso no hospital e a galera falou, foda-se, saia logo desse hospital. Que curada, né? E ele saiu, a gente já ouviu esse papo no caso do Charles Manson, do Ed Kemper, agora o Graham Young também estava curado, é uma maravilha. Vampiro de Niterói dizem que tá curado também, é muito lindo isso, né? Mas enfim, ele tomou alta do hospital e depois disso ele conseguiu um emprego num lugar chamado John Handland Laboratories. Preste atenção nesse lugar, preste atenção. Gente, ele vai trabalhar num laboratório, eles que sabem todas as coisas de química, vai dar super certo. As
acesso, assim, né? Porque, gente, querendo ou não, substâncias químicas, né? Tipo assim, hoje em dia, principalmente, chega lá pronto e compra. Não, você precisa ter certificado e por aí vai, que você é formado em química, fora aí. E você ainda compra em pequenas quantidades, né? Porque eu vejo muita gente falar, é só derreter um corpo. Calma, gente, não é só derreter um corpo. Você não vai conseguir comprar as coisas em grandes quantidades, né? E agora ele tava num laboratório onde ele tinha acesso a essas coisas em grandes quantidades. Bom, além dele trabalhar nesse laboratório na área do almoxarifado, ele começou a estudar mais ainda sobre venenos e anatomia, e ele começou também a morar em hotéis, e acreditem ou não, ele começou depois a morar com a irmã dele. A irmã dele, meio que, tipo, todo mundo tava acreditando que ele tinha melhorado, e por aí vai. E a irmã aceita ele de volta, ele começa a morar com ela. Só que o que acontece, né? Esse lugar que ele trabalhava era meio que um laboratório que também acontece, que eles faziam meio que revelações de foto, né? Vocês sabem que nessa época era diferente, né? As fotos tinham que ser reveladas e por aí vai. E lá, gente, tinha muito talho. Ele tinha acesso a muito talho. Meu Deus. O Thiago tá rachando o bico aqui. Não, é que eu tô sofrendo, sabe, gente? Porque esse caso, ele é maluco de um jeito que... Parece filme mesmo. Mas assim, gente, é filme ruim, não é aquele filme bom. É aquele filme ruim que você fala, para, diretor, já deu, sabe? Para, tá forçou faz tempo, sabe? E o pior é que, tipo, foi real. Então, o que acontece? Ele pega esse talho e começa a colocar no chá dos funcionários no café. E vocês sabem, né? Tipo, esse caso aconteceu na Inglaterra, Londres, por aí vai. Lá tem uma cultura do chá do caralho. Então, o pessoal tomava mesmo, né? Tem chá da tarde, chá da manhã. Eles tomam muito chá. Tipo, o que é difundido aqui na cultura do café, pensa que é a cultura do chá. É quase a mesma coisa, a galera consome em litros. Só para vocês terem uma noção, né, pelo que eu pesquisei, a intoxicação por talho provoca distúrbios nervosos, gastrointestinais e uma rápida perda de cabelo. Eu li também que pode causar disfunções sexuais e pode causar a morte, né? A gente já percebeu isso caso a pessoa esteja muito intoxicada por talho. Acredita-se que nessa empresa ele tenha envenenado cerca de 70 pessoas. Cara, 70 pessoas. Mano, 70 pessoas é um departamento inteiro, sabe? Numa empresa. Sim, só pra vocês terem uma noção, tipo, eram tantas pessoas que iam pro hospital prestar queixas que eles começaram a achar que tinha um vírus no ar, porque tinha realmente um vírus que tava meio no ar, que eles chamavam de bug de Bovidon, não sei falar certo esse nome, mas geralmente ele atingia crianças na idade escolar, assim, e eles estavam começando a achar que de repente ou era um outro vírus que tava afetando toda essa galera aí, ou agora esse vírus que afetava crianças estava afetando gente adulta. Então vocês imaginam o nível de proporção que se tomou de pessoas que foram pro hospital com os mesmos sintomas, a ponto das pessoas acharem que tinha uma doença. E também ninguém deu um check-up, um histórico, ninguém checou o histórico do cara, né? Se bem que pode apagar, na real. O histórico dele pode ser apagado com 23, né? Porque ele foi preso antes dos 18, não, Marisa? É assim, eles tinham sim conhecimento de que ele estava internado em um hospital psiquiátrico antes dele ir pra lá, só que eles ao mesmo tempo tentavam não julgar e eles não sabiam exatamente o porquê que ele estava nesse hospital psiquiátrico. Tirando isso, eles não tinham outras informações. Só que acontece é que nessa empresa, né, ele envenena 70 pessoas e ele envenenava aos poucos, justamente porque ele queria anotar e ver a reação das pessoas. Não era só, não, quero matar, pronto, acabou. Não, ele queria ver aos poucos. E acontece que 2 pessoas acabam falecendo. Quem foi a primeira pessoa que faleceu? O Bob Eggle, que era o chefe do Graham, que ele tinha 59 anos, ele sentiu fortes cólicas, tonturas. Foi atribuído um vírus, esse mesmo vírus que estava circulando, o bug de Bovington, que afligiu várias crianças em idade escolar. Então, eles achavam que era isso, sabe? Esse vírus estava rolando no ar. E também vários outros funcionários que eles também estavam com esses mesmos sintomas, essas mesmas cólicas, essas tonturas, mas nenhum dos casos foi tão grave quanto o do chefe deles. Acredito, não vou dizer que 60 anos é uma idade elevada, mas ele já era um pouco mais velho que os outros, a imunidade dele poderia não ser tão boa, então com o passar do tempo as pessoas foram se recuperando e mais
dava pouco tempo e elas voltavam, ficavam adoecidas, retornavam ao trabalho. Então eu ficava nesse looping, né, Marisa, de melhorar, piorar, melhorar, piorar. Eu acredito que eles melhoravam quando iam pro hospital e pioravam quando voltavam a trabalhar. É exatamente isso, né? Isso acabou afetando mais o chefe dele, que acabou sendo internado no dia 7 de julho de 1971 e ele acabou morrendo em agonia, só que novamente eles não cogitaram que tinha sido envenenamento e eles acabaram dizendo que ele morreu de pneumonia. Acontece que logo depois, algumas semanas, acontece uma outra vítima, o Fred Biggs, que tinha 70 anos e era colega de trabalho do Graham. Ele começa a ficar muito doente, é internado no Hospital Nacional de Londres com severas doenças nervosas. Mas já era muito tarde e ele, morreu muito lentamente. Levou algumas semanas até ele morrer e, ele tava tendo crise nervosa, tava muito dor. Ou seja, foi uma morte extremamente dolorosa. E nesse ponto, com essa segunda vítima, com mais de 70 pessoas que estavam reclamando dos mesmos sintomas, a polícia finalmente decide abrir uma investigação e pelo menos compreender o que estava acontecendo. E logo, o Graham já começou a meio que levantar suspeitas, até porque, do nada, ele virou para um médico que trabalhava ali no laboratório e perguntou: mas vocês já consideraram que o pessoal pode estar passando mal por envenenamento por talho? Nossa, ele foi cirúrgico, diriam algumas pessoas, não é mesmo? Do nada, ele meteu essa, o médico começou a me achar muito estranho, ele conta isso pra polícia, e não foi a única pessoa que conta alguma coisa pra polícia. Ele também havia contado pra um colega do seu hobby, que era estudar produtos químicos, e foi o colega quem denunciou o Young, foi o colega que achou toda essa conversa muito estranha, sobre o talho, sobre ele gostar muito de química. Então, já em 1971, dia 12 de novembro, ele foi preso. Isso, finalmente! Finalmente a prisão dele. E assim, esse caso é muito surreal. Assim, surreal num nível absurdo. E vamos para o julgamento. Então, no dia 19 de junho de 1972, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua. E esse caso acabou ficando muito conhecido na Inglaterra. E aí que ele ganha o nome de envenenador do copo do chá. Essa foi uma tradução que eu fiz. E uma curiosidade, eu sei que eu não contamos esse caso aqui ainda, mas tem um IGTV sobre esse caso lá no meu Instagram, Lady from Stars, pra quem quiser saber. Ele acabou fazendo um MIGs na prisão, né? E esse MIGs que ele faz na prisão era o William Brad. Caso vocês não saibam, o William Brad acho que é um dos serial killers mais famosos, assim, lá na Inglaterra. Ele ficou conhecido porque ele matava as pessoas, crianças, na verdade, junto com a namorada dele. Eles ficaram conhecidos como os assassinos do pântano. E ele fica MIGs do William Brad. Adivinha por que eles ficam amigos, Thiago? Ou você prefere nem palpitar? Eles gostavam de fazer algumas coisinhas erradas. O que era, Marisa? Os dois eram fascinados pelo Hitler, por nazismo, então ficaram migs, assim, nossa, dois nazistinhas de merda, né? Por que não me surpreende eles serem neonazi, né? Ai, eles ficam amigos e tal. E esse caso é muito famoso, o caso do Ian Brad. Eu não sei dizer a proporção, mas eu acredito que seja tipo top 5, assim. Na Inglaterra é bem conhecido. É como se fosse o nosso... A gente tem aqui o trio Viraton, que é Maníaco do Parque, o Vampiro de Niterói e Pedrinho Ex-Matador. Com Jesus. Ex-Matador com Jesus, não pode esquecer essa parte. É bem conhecido lá na Inglaterra e eu acho que é desses casos que, por incrível que pareça, casais de serial killers não é uma coisa tão incomum assim. É um dos mais conhecidos, mas a gente tá salvando. Eu já falei que ano que vem a gente vai fazer um mês só sobre casais, então esperem, a gente vai fazer podcast deles sim. Mas enfim, ele faz esse MIGs na cadeia, só que ele morre aos 42 anos no dia 1º de agosto de 1990. A causa da morte foi atribuída a uma insuficiência cardíaca, só que mesmo assim eles acabaram especulando que os outros presidiários que tinham medo do Graham, né? Eu teria medo também, que o cara mó sorrateiro, fez veneno de uma folha de louro, o que esse cara não pode fazer na prisão? Eles começaram a meio que levantar umas teorias que esses outros presidiários, com exceção do Ian Brad, que realmente era o único amigo dele, estariam ali, teriam talvez envenenado ele de alguma forma e colaborado com a morte dele. Enquanto outras pessoas levantam a teoria que ele mesmo teria se envenenado pra meio que fazer um gesto de controle final, vamos dizer assim. Enfim, esse é o caso, mas antes da gente terminar, eu queria falar uma coisa que eu
achei que em novembro de 2005, uma estudante japonesa de 16 anos foi presa depois de envenenar a mãe dela por talho. Ela alegou que ela era fascinada pelo Graham Young e ela começou a ter esse fascínio porque em 1995 eles fizeram um filme sobre ele chamado The Young Poisoner's Handbook. Ela viu esse filme, depois disso ela foi pesquisar mais a história dele e ela manteve um blog online que se assemelhava muito ao diário do Graham, onde ela também registrava as dosagens e as reações. E isso a gente vê em muitos casos. Vamos falar do caso de... A gente já falou do caso de Columbine, então acredito que com a internet, a gente já falou muitas e muitas vezes nesse podcast, né, Marisa? Que tem muita gente que pode pegar isso e ouvir como um podcast, ou pode pegar isso e querer fazer, sabe? Então não me surpreende em nada isso. Mas claro, né, gente, que eu, pelo menos, acredito que a pessoa já tem algum outro problema, algumas outras coisas, porque eu não acredito que, assim, seja 100% influenciado por alguma coisa específica, sabe? Ela pode ser inspirado, né, mas tem algo mais, sabe? Tipo, tem a vontade de fazer aquilo, ele não faz por pura pressão e lavagem cerebral, sabe? Eu também acredito nisso. Com certeza. Agora acho que a gente pode ir pro próximo caso? Pode ir pro próximo caso, a gente já separa o lencinho, que esse caso foi maluco, mas esse caso é triste, né, Marisa? É triste. Eu acho triste. Não tem muito o que falar. Bom que a gente vai ter a cartinha lá no final, que a gente vai dar uma... Vai dar um up. Porque realmente se a gente terminasse com esse final ia dar um triste, até um quentinho, não ia dar vontade de dormir com esse caso. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Mary Bell. Que eu acho que de todos os casos que envolvem crianças é o mais conhecido. Acredito que realmente seja um dos mais conhecidos. Aquele que você apresentou sobre aquele caso japonês de criança também, eu acho ele, tipo assim, bem conhecidinho até na... A Nevatata? Sim. Isso. O pessoal pede crimes asiáticos também pra gente fazer no podcast mais calme. Vai ter, porque crime asiático a gente sempre fala que é outras proporções, né? Mas enfim. A Mary Flora Bell nasceu também na Inglaterra em 1957. Acontece que ela nasceu, assim, em uma família que era muito complicada. Nem toda a família, vamos dizer que foi principalmente a mãe dela, que era a Betty Bell. E a mãe dela, além de trabalhar como prostituta, ela acabou dando à luz a Mary quando ela tinha 17 anos. Ela até tinha uma relação boa com o pai, porém o pai ele foi preso muito cedo e eles perderam o contato. Assim, o pai foi preso por assalto, eles perdem o contato e aí ela fica 100% refém da mãe, né? E eu digo refém, vocês vão entender por quê, né, Marisa? O problema nem é, tipo, ela ser prostituta, na minha opinião, sei lá, uma profissão que acontece, às vezes as pessoas acabam só tendo essa opção e pra mim é um trabalho como qualquer outro, mas o problema é que a mãe dela abusava do uso de drogas e ela também era alcoólatra e tinha uma relação extremamente abusiva com a filha dela e tentou matar a Mary diversas vezes, só que naquela época ela até meio que cogitou entregar a Mary pra adoção, só que os avós dela falavam que seria uma grande humilhação pra família perante a sociedade se ela entregasse a filha pra adoção, e eu tenho certeza que teria sido muito melhor se ela tivesse sido entregue pra adoção, porque talvez ela pudesse ter tido uma vida normal. Eu imagino que seria a melhor coisa a se fazer. Eu, inclusive, não entendo por que não entregaram, sabe? Porque, tipo, ela não tinha estrutura nenhuma. Não é porque ela era prostituta que ela não tinha estrutura. É porque ela não tinha estrutura porque ela era uma usuária de drogas. Ela vivia nessa pobreza. E, realmente, eu não entendo porque ela só não foi parar numa questão de conselho tutelar, entre muitas aspas, né, gente? Conselho tutelar e coisas do gênero. Além de, tipo, ser uma relação abusiva, na verdade, por que era uma relação abusiva? É porque ela costumava dar anfetaminas pra filha. E além disso, né, a Mary, tipo, como qualquer outra criança, né, fazia xixi na cama. A gente falou sobre isso no caso do Gary também. Ela fazia xixi na cama e acontecia da mãe aplicar uma punição que ela esfregava a cara da Mary nesse xixi que ela tinha feito na cama. E, tipo, foi absurdo. Eu não tenho nem muito o que dizer a respeito disso. E os maus tratos só foram piorando porque aos 5 anos a mãe dela faz uma coisa que me dá até nojo de falar, pra falar a verdade. Sim, é a parte mais pesada desse caso. A gente falou que nesse caso não teria como, sabe...
nesse caso não teria como passar, mas já aos 5 anos ela obriga a filha dela a fazer sexo oral nos clientes em troca de dinheiro. Então, ai gente, pedofilia nojenta, degradante. A mãe dela tratava ela literalmente como um animal, sabe? Tipo, essa coisa de esfregar a cara no xixi é tipo coisa que eu sei que a galera de antigamente fazia, sei que até hoje em dia a galera faz com animal. Então, esse caso é muito de partir o coração. Isso nunca vai ser, digamos, atenuante pelo que ela fez e nunca vai ser justificável, mas a gente tem que deixar aqui a nota que isso é, sei lá, mas eu não sei nem nominar isso. É que a gente vai ver que, querendo ou não, isso tudo com certeza afetou demais ela, porque ela começou a descontar a raiva, as frustrações que ela tinha agredindo e torturando animais como gatos e cachorros. Ela acabava matando eles também. Só que aí entra uma coisa no caso da Mary, que eu não sei se você chegou a ler sobre, de que ela não entendia o que era a morte direito. Então, muitas coisas que eu vi, ela não tinha dimensão daquilo, sabe? Eu não sei como explicar. É como se ela não soubesse as consequências daquilo. É uma coisa meio que tipo, ela não entende a morte, ela não tem a questão do luto. Eu acho que essa é a palavra. Ela não entende o luto, o que é a morte e o sofrer pela morte ela não entendia. Porque eu sei que pelo menos essa primeira fase dos animais, até mesmo com algumas das vítimas que ela vai fazer, ela meio que ficava esperando a pessoa acordar de volta, o animal acordar de volta, só que isso não acontecia, era uma coisa assim que ela não entendia direito. Mas além disso, a gente sabe que ela era um pouco agressiva com as crianças da escola, às vezes ela tentava estrangular elas, e uma vez ela acabou empurrando um menino que tinha 3 anos, e isso acabou ferindo o menino. A menina tinha 3 anos, ela empurrou ele de um lugar alto, e isso acabou machucando ele. Então o que acontece, né? Vamos pros crimes. Um dia antes do seu aniversário de 11 anos, ou seja, ela estava com 10 anos, no dia 25 de maio de 1968, ela fez a primeira vítima dela, que era o Martin Brown, que era um menino que tinha apenas 3 anos de idade, e ela não agia sozinha, vamos lembrar disso. Os 2 crimes que ela vai cometer, ela fazia junto com a prima dela, a Norman Bell. A prima ficava ali junto, ela tinha ciência do que estava acontecendo. Acontece que a Mary, junto com a Norman, acabou estrangulando esse menino até a morte, e o corpo dele foi encontrado depois em uma casa abandonada. A coisa mais frequente que eu via é que as duas tinham essas relações com os pais muito difíceis, que elas tinham muito ódio, que elas tinham muita antipatia contra os parentes dela, então elas tinham essa vida difícil em comum. Então isso meio que uniu elas para fazer os crimes que elas vão cometer, né? Então as 2 crianças elas chegam e vão ao enterro do garoto, onde a Mary ela chega até ter um pedido em comum. Qual que era esse pedido em comum? Ela pede pra ir ver o caixão, né? Muitos dizem justamente porque, como eu disse, ela não compreendia direito o que era a morte, né? E ela pede justamente porque ela queria ver o que estava acontecendo, né? Porém, nesse mesmo dia do enterro, a Mary e a Norman, elas invadiram a enfermaria das escolas dela, aonde elas quebraram tudo, elas vandalizaram e por aí vai, e elas deixaram um bilhete meio que assumindo a morte do Martin. Porém, a polícia acabou nem acreditando, nem achou que fosse elas que tivessem feito toda essa bagunça na enfermaria. Acharam que foi alguma coisa de alguma criança, alguma brincadeira de mau gosto. Acharam que foi uma traquinagem, tipo, eles não levaram muito a sério mesmo. Elas escreveram no bilhete, né? Nós matamos o Martin Brown, vá se fuder, seu bastardo. Não tem muito o que se falar sobre esse bilhete, né? E tipo, a polícia não tinha muito o que correr, né? Nessa eu até nem critico tanto a polícia, porque... Porque quem quer achar que foram 2 meninas de 10 anos de idade, assim, ainda mais meninas, né? Vamos ser sinceros, né? Mulheres, assim, de forma geral, ninguém passa um pouco de pano, não acha que foi. Outra coisa que acontece bastante quando a gente vai falar sobre casos de mulheres, e eu já notei isso, que até o próprio corretor ortográfico tenta corrigir de ela pra ele. Não sei se você já percebeu isso. Já percebi. Então, tipo, convenhamos, quem ia suspeitar de uma criança de 10 anos de idade? Só que
não para aí, porque um mês depois, em julho de 1968, elas fazem a segunda vítima delas. E aí a Mary, ela estrangula e mutila o Brian com uma faca. Então a gente já vê que o crime já ganha outras proporções, né? Ele já vai ficando um crime mais pesado. Vale lembrar que o nome do menino era Brian Hall, ele tinha 4 anos de idade, ele teve a pele dos genitais dele esfolados com uma faca e depois um M escrito na barriga dele com a faca, né? Acho que o Thiago concorda que talvez esse lance de esfolar a área genital tenha sido um reflexo do que aconteceu com ela antes, né? Sim, eu vejo isso também. Tipo, a gente não é psicólogo nem nada, a gente não é formado, a gente é 2 podcasters falando sobre crime, mas olhando o caso como um todo, dá pra ver que foi uma coisa muito localizada, sabe? Foi uma coisa a qual ela sofria, então eu acredito que, sim, foi um rancor, foi um rancor ao abuso que ela tinha passado. Exatamente, né? E a prisão das duas acontece no dia 7 de agosto de 1968, no dia do enterro do Brian, porque o detetive responsável pelo caso acabou vendo as duas meninas rindo na frente da casa do Brian, então ele achou isso muito estranho, e foi exatamente no momento que eles estavam transportando o caixão dele pro enterro, né? Então as duas foram presas no dia 7 de agosto e depois disso elas foram levadas para interrogatório, onde aconteceu da Mary assumir totalmente a culpa do que aconteceu. E aí a gente vai começar a uma diferença, porque isso foi feito pelas duas, pela Mary e pela Norman Bell. As duas fizeram o crime e, no entanto, as duas tiveram um tratamento diferente na hora do júri. A Mary, ela não teve nenhum apoio da família, a mãe dela não foi apoiar ela não teve um advogado. Não teve aquela passagem de pano igual a gente viu no caso do Graham, né? Mas ela também não teve nenhum apoio jurídico, porque a gente vê que a outra, a Norman Bell, ela vai ter o apoio jurídico e ela acaba sendo inocentada disso tudo, e quem fica com toda a culpa do caso é a Mary, né? Sim, exatamente. Dizem até, né, que ela chegou a confessar, dizendo que ela matava por prazer e emoção. E ela foi condenada totalmente sozinha pelos 2 assassinatos e a Norman foi inocentada. A Norman, ela foi inocentada, a Mary, ela pega 12 anos por homicídio culposo, e vários, digamos, psicólogos vão entender que ela tem a psicopatia clássica. E ninguém vai fazer um teste psicológico na Norman Bell e para ver se ela também tinha esses mesmos traços. Então eu acho que é uma coisa muito... Esse caso é 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que é muito difícil isso, porque elas são tratadas de maneira muito diferente. Sim, exatamente, dá pra perceber essa diferença, até porque particularmente eu tentei procurar uma vez, eu não consegui encontrar nada sobre o que aconteceu com a Norman. A Norman não tem nada, a Mary Bell tem bem poucas, tem umas fotos dela mais adolescente, mais adulta, mas não tem muita coisa também. A Mary, ela acabou sendo solta aos 23 anos, depois de um tempo ela acabou escrevendo um livro junto com uma jornalista que eu acho que veio traduzido como O Porquê Crianças Matam, e pelo que se sabe ela ainda está viva, e pelo que se sabe ela teve uma filha e na medida do possível ela tá vivendo uma vida normal. Assim como muitos casos que a gente viu e tal, ela teve o direito de trocar de nome, então a gente não sabe como que é a aparência e o nome dela, e isso de trocar de nome na Inglaterra meio que começou com o caso dela, tanto que vamos dizer assim, a lei, entre aspas, desse direito que os presos de trocar de nome se chama Mary Bell, o nome da lei, vamos dizer assim. Então meio que começa por causa dela. Tem um outro caso que é bem conhecido dos meninos de 10 anos, que também acontece na Inglaterra, e eles também têm o direito de trocar de nome por causa disso. Então a gente não sabe o nome verdadeiro dela, a gente não sabe como ela está, tipo, uma foto dela hoje em dia não tem. A gente só sabe disso um pouco justamente por conta do livro, dessa entrevista que ela deu pra essa jornalista, que é uma coisa que foi assim totalmente no sigilo, né? Isso, inclusive para quem tem interesse, o nome do livro se chama Gritos no Vazio, a história de Mary Bell, que esse livro é meio chatinho, eu tentei achar ele na caída do caminhão e não consegui. Só pra constar, né, esse livro que eu falei, Porque as Crianças Matam, é o que foi escrito em parceria da Mary Bell e da jornalista, e esse outro que o Thiago mencionou deve ser algum outro livro sobre a vida dela. E atualmente, só pra constar, acredita-se que ela tá com 64 anos e pelo que se sabe,
ela ainda está viva. Então, só fazendo esse adendo, que o Gritos no Vazio é a primeira edição, foi o que a gente pesquisou, e aí o Porquê as Crianças Matam é a segunda edição. Então, acho que deve ter uma questão mais de venda de livro agora, tipo, de um título mais chamativo. Bom, Marisa, os casos de hoje foram pesados, difíceis e bem diferentes entre si, mas agora vamos terminar uma toada melhor, porque esse caso foi difícil, os dois casos foram difíceis, né? Não tem caso fácil, mas esse último bem triste, porque tem pedofilia, tem várias coisas envolvidas. Então vamos para uma parte mais legal. Declare a sua cartinha, a sua não, a do nosso ouvinte. Então, né, o Gabriel entrou em contato com a gente para fazer uma declaração de amor para a namorada dele, a Amanda, que, de acordo com ele, ouve bastante e gosta muito do nosso podcast. Então vamos lá, ele disse: opa, primeiramente eu gostaria de agradecer a Marisa e toda a galera do Apenas um Podcast, vocês são maravilhosos, gratidão eterna, coração, coração. Mas, por incrível que pareça, essa carta não é para vocês, perdão, kkkkkkkk. Decidi dedicar esse texto para alguém muito especial para mim. O nome dela é Amanda e ela é a mulher mais perfeita do mundo. Eu amo ela de um tanto que comecei a escutar vocês por causa dela, que a propósito é muito bom. Obrigada aí. Muito obrigado, óbvio. E a indicação sempre é uma das melhores coisas que tem. Sim, exatamente. Esquema de pirâmide. Mas voltando ao texto. E como ela tá com raiva de mim e por uma falta de atitude, então eu decidi falar aqui ao som de Hey Lover e com lágrimas no rosto de felicidade eu escrevo esse texto para dizer que eu te amo muito e mesmo vivendo várias coisas, você foi a coisa mais incrível que apareceu na minha vida. E agora o Brasil e o mundo sabem que você é e sempre vai ser o amor da minha vida. E eu quero para todo sempre estar ao seu lado, com um doguinho, cafuné, apenas um podcast no fundo. Ai, que fofo! Eu te amo muito, muito, muito. Para todo sempre. Acredito que o Ai Que Fofo foi... o Ai Que Fofo fui eu. Ele colocou alguns corações roxos porque ele disse que o coração roxo é meio que algo importante pra eles. E é isso, gente. Espero ter ajudado a conciliação do casal e que vocês fiquem bem. Mandem informações, pombinhos. Mandem o feedback. A gente sempre gosta de feedback das coisas, né? A gente é fofoqueiro e gosta de ser curioso. Mas é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Se cuidem. E, inclusive, né, Marisa, falando em se cuidar, você tomou a vacina, tomou já a versão, tá com a versão 5G atualizada aí no sistema. Sim, já tomei a segunda dose, sou oficialmente chinesa, só tô esperando chegar o meu passaporte da China. Então tá bom, galera, tchau!